Oi, me chamo Ítalo e está começando nossa aula 1. O tema da aula de hoje, como vocês podem ver, é sobre a primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação dos fatores. Quem foi Mendel? Gregor Johann Mendel ele viveu entre os anos de 1822 a 1884. Ele era de família humilde e ele nunca viveu grandes luxos, porém Mendel sempre foi muito estudioso. Ele era biólogo, botânico, pesquisador, e aos seus 21 anos ele entrou para o monastério da Ordem de Santo Agostinho, lá na cidade de Brum. E lá ele conseguiu condições mais adequadas de estudos. Eles também realizavam suas pesquisas em algumas atividades educacionais em uma escola local. Mendel ele fez importantes contribuições para a ciência, porém os seus trabalhos não foram reconhecidos imediatamente pelos cientistas e acadêmicos da época. Só após a sua morte os seus trabalhos eles foram de fato reconhecidos. Características hereditárias. Bem, o que Mendel fala? Ele fala sobre a segregação dos fatores genéticos, ou seja, a separação desses fatores genéticos para sua hereditariedade, o que determina como funcionava. Tudo isso ele estava tentando achar a razão de como essa herança ela era passada. E graças a Napp, que era o seu mentor lá no monastério, ele teve acesso a uma estufa, o qual ele conseguiu realizar os seus estudos por 7 anos. E ele trabalhou com as ervilhas a Pisum sativum, certo? E por que ervilhas? Essas ervilhas ela têm um ciclo de vida relativamente rápido. Então, Mendel ele conseguia visualizar os resultados dos experimentos dele, dos cruzamentos que ele fazia, mais rapidamente. Além disso, essas ervilhas elas apresentavam diversas características que eram facilmente visualizadas a olho nu. Existiam ervilhas lisas, características rugosas, amarelas, verdes. Algumas tinham as flores roxas, outras brancas. Algumas tinham a vagem inflada, outras mais contraídas. Apresentavam variação nas vagens também de cor, que algumas eram amarelas, outras verdes. Na posição das flores, algumas tinham a posição axial, nem tanto em cima nem embaixo, no meio. Algumas eram terminais, que ficavam nas pontas, certo? Outras apresentavam variação de tamanho, umas eram mais altas e outras eram mais baixas. Cruzamento de ervilhas. Bem, como Mendel fez esse cruzamento? Ele separou essas ervilhas em dois grupos, os grupos verdes e os grupos de ervilhas amarelas. Elas tinham linhagem pura, certo? O que seriam essas linhagens puras? Elas, apesar delas sempre estarem se reproduzindo, mas elas só se reproduziam com elas mesmas. Então, elas sempre apresentavam as mesmas características, independente da geração. Então, o que Mendel fez? Ele passou um pincel nas partes reprodutivas das flores masculinas de um grupo e foi lá com esse pincel e polinizou as plantas com a parte reprodutiva feminina. O resultado desse cruzamento foi a geração F1, certo? A primeira geração ele deu apenas de ervilhas amarelas. 100% dos filhos dessa geração foi só ervilhas amarelas. Mendel ele pensou, bem, essas ervilhas elas são híbridas desse grupo, mas cadê essa característica verde? Em nenhum momento ela foi expressa nessa geração. Então, o que Mendel tentou fazer? Ele reproduziu essas ervilhas entre elas mesmas. Só esse grupo de amarelas todinho reproduziu entre elas mesmas, o que resultou na geração F2. Essa geração F2 ela deu 75% de ervilhas amarelas e 25% de ervilhas verdes. Então, quais foram as conclusões de Mendel? Ele percebeu que provavelmente a maioria das características envolvidas eram determinadas por um par de fatores, que é responsável pela determinada característica, certo? E no caso, a verde e a amarela, as características verdes e amarelas, elas eram herdadas de seus pais, que no caso são fatores recebidos de um pai cada, um amarelo e um verde, e um contribuindo para cada fator. Quando um organismo ele tem dois fatores diferentes, essa foi a terceira conclusão de Mendel. Quando um organismo ele tem dois fatores diferentes, ele pode ocorrer de
que quando juntos, no caso a característica verde e amarela, um fator vai se manifestar e o outro não apareça. Isso pode acontecer quando um for dominante e o outro recessivo. Então uma característica vai ser expressa dependendo do tipo de cruzamento e a outra pode ser que não apareça nesse grupo de filhos dessa primeira geração, entendeu? E essa aqui, a última, foi a conclusão mais importante de Mendel. Que durante a formação de gametas, os fatores eles apareçam em doses simples, ou seja, cada gameta tem apenas um fator a ser distribuído. E essa quarta conclusão ela foi a mais importante e ficou conhecida como a primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação de fatores. Bem, e é isso por hoje. Espero ter ajudado a entender sobre esse tema. E é isso. Tchau, tchau.